Olha, tem uma canalice correndo na boca miúda contra o Alexandre de Moraes, tá? Isso aqui me tira do sério. Começou com a Folha de São Paulo, dizendo Moraes alega segurança e usa voo da FAB na véspera de ver final no estádio do Corinthians. Ou seja, tem alguma mentira aqui? Não. Mas a reportagem, ela insinua que o Alexandre de Moraes voou para ver o jogo do Corinthians. E no próprio corpo da reportagem, que 90% das pessoas ou mais não leem, todo mundo fica só no título. Eles colocam assim, na sexta-feira, dia 28, Moraes participou em São Paulo do seminário Democracia, Justiça, Política e Futuro do Ministério Público na Perspectiva Feminina. Então, peraí, pessoal, vamos refrescar o pensamento aqui. Entrei na página do Ministério Público do Estado de São Paulo, tem lá. Seminário Democracia, Justiça, Política e o Futuro do Ministério Público na Perspectiva Feminina é aberto em São Paulo. Ministros do STF, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, participam da atividade e dizendo que o auditório estava lotado na manhã da sexta-feira, dia 28 de março. Então vamos ser bem claros aqui sobre o que aconteceu. Alexandre de Moraes foi participar de um evento do mundo jurídico, coisa que ele faz todas as semanas, e todos, pessoal STJ, STF, cúpula do Ministério Público, enfim, foi participar de uma coisa usual, algo que totalmente tem a ver com a carreira dele, com a função pública que ele ocupa, um evento do Ministério Público de São Paulo. E à noite, quando não estava mais em horário de trabalho, ele podia ter ido num bar, ele podia ter ido no cinema, ele preferiu ir a um jogo de futebol. Estava totalmente no direito dele. E aí é aquela questão do viés da reportagem. A Folha poderia ter escrito, sem mentir, tá? Falar assim, olha, Moraes alega segurança, vai de voo da FAB para um evento do Ministério Público de São Paulo e, à noite, vai a um jogo do Corinthians. Pronto. Aí, mas não, eles, obviamente, no título, que é o que interessa, eles omitiram a informação de que o motivo da viagem é o evento do Ministério Público de São Paulo. Inclusive, outros sites aqui apelaram ainda mais no título, né? Entraram já na zona da fake news. Foi pior do que a Folha de São Paulo fez. Agora, eu vou falar ainda algo mais polêmico, tá? Ainda que o Alexandre de Moraes não tivesse ido a evento do Ministério Público, que tivesse ido só no jogo com o avião da FAB por motivo de segurança, estaria certo. Na minha opinião, estaria certo. Alexandre de Moraes foi ameaçado de morte. Todos os dias ele é ameaçado de morte, inclusive por militares. Tá? Teve um caso, vocês nem ficaram sabendo, mas de militares da Marinha que mandaram e-mail, falaram que iam matar ele com a granada. Bolsonaristas, os kits pretos, chegaram a montar o plano ali para assassiná-lo. Ele já foi agredido no aeroporto de Roma por bolsonaristas. Eu, se fosse Ministério Público, eu tomaria uma medida ousada. Ou seja, Alexandre de Moraes agora para se deslocar é só avião da FAB com segurança e manda a conta pro Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Ele é o autor disso tudo. É ele que tá causando esse dano ao erário. E eu faria isso se fosse Ministério Público. Acho uma ação inteligente, tá? Mas enfim. Bem, outra babaquice que eu me deparei hoje foi esse comentário do Jair Messias Bolsonaro sobre a inelegibilidade da Marine Le Pen e bem como a pena dela de 5 anos de prisão. Por quê? Porque roubou. Simples assim, ela roubou dinheiro do fundo europeu lá do parlamento. Ela foi eurodeputada, representante da França no Parlamento Europeu, e roubou a verba de gabinete. Simples assim. E foi condenada. Bem, o Bolsonaro disse o seguinte: o crescimento da direita é uma realidade em todo mundo. A esquerda na França, como no Brasil, opta pelo caminho do lawfare, do ativismo judicial, para buscar eleições sem oposição. Acredito que a inelegibilidade de Marine Le Pen segue a mesma cartilha também da Venezuela, onde a oposição a Maduro, blá blá blá. Espero que a senhora Le Pen vença essa perseguição e possa disputar as próximas eleições presidenciais. O povo é quem deve decidir, tal. Nós estamos do seu lado, senhora Le Pen. Viva a liberdade, viva a França, viva o Brasil. Sobre esse assunto, eu vi uma discussão acontecendo entre 2 portugueses, tá? Uma deputada da extrema-direita de Portugal, do partido Chega, tava lá reclamando na mesma linha do Jair Bolsonaro, tá? Falando a mesma coisa lá. Cada líder político que não conseguirem derrotar nas urnas vão eliminar pela via judicial, estão subvertendo a democracia para, abre aspas, proteger a democracia, blá, 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 blá. E aí, olha o que esse português rebateu, tá? Esse influenciador lá de Portugal disse o seguinte: olha, esse pessoal da extrema-direita que chamam de corruptos a tudo o que mexe, ou seja, chamam todo mundo aí de corrupto, sem prova nenhuma, sem a mínima evidência, mas quando alguém da sua cor política é condenado em um tribunal, a partir de provas avassaladoras, é logo a choradeira de ai, que injusto. O Chega, que é o partido da extrema-direita lá, não é contra a corrupção, é contra a corrupção que não beneficia os seus. Aqui eu aplico a mesma coisa ao Bolsonaro. Impressionante a semelhança, tá?
Bolsonaro que passou a vida inteira apontando a corrupção dos outros, passou a vida inteira dizendo que todo mundo era corrupto, que só ele que prestava, então, enquanto ele fazia rachadinha lá no Congresso e roubava o dinheiro do pessoal. Aí, quando é condenado, traz essa cartada da perseguição. Né? Impressionante a semelhança dos discursos. E aí, inclusive, brevemente, só comentar a matéria do Financial Times, que falou, olha, o julgamento arriscado de Bolsonaro. E aí, um medo, eles estão, na reportagem exibe um medo de se condenar o Bolsonaro, e aí a opinião pública passa a considerá-lo um mártir, e aí subir a popularidade dele e tal. Primeiro eu queria dizer, assim, são dois autores, a matéria é assinada, tá? São dois repórteres do Financial Times que moram em Brasília. Acho que o Financial Times é um veículo de comunicação bastante razoável, assim, já vi boas matérias. E acho que eles foram infelizes e inclusive foram contra os próprios princípios do jornal. Porque se tem uma posição que o jornal defende é o rule of law, tá? O Estado de Direito. Ou seja, se deve cumprir o que está na lei. Como que você defende o rule of law? Ou seja, cumpre-se a lei, independente de quem for. E vem com essa conversinha agora de que porque o Bolsonaro tem uma certa popularidade, tem aí 35% da população que tá com ele e tal, que aí não pode condenar o Bolsonaro. Que história é essa? Ou é rule of law ou não é. Inclusive fiquei muito feliz ao ver o povo comentando isso aqui na caixa de comentários lá do UOL, da reportagem no UOL. Então eu tava lá, Patrícia Damiano, pode virar Marte desde que esteja preso ou nas profundezas do inferno. João Luiz Bastos da Silva dizendo o seguinte: e daí? Não somos coveiros ou carcereiros, que volte para as profundezas. Então vocês vejam aí o povo inconformado. Fernando Luiz Timóteo da Costa, virar Marte? Que assim seja. Caso contrário, mais ousadia e novas tentativas de golpe ocorrerão por conta do afrouxamento da justiça. O julgamento precisa ser conduzido e, se forem considerados culpados, que cumpram as penas. Essa é a regra do jogo democrático. E Francisco Benício Dantas dizendo: arriscada é a impunidade. Em referência ao título da matéria, que a condenação do Bolsonaro pode ser arriscada. Ele dizendo, olha, arriscada é deixar o Bolsonaro impune. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos pro segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$ 575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$ 6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.